Hoje nós vamos falar sobre aplicações, pontos de aplicação para gente que trabalha com feltro, com tecido, enfim. A gente vai se focar no tipo de ponto, tá? Mas já que a gente vai falar em aplicação, é imprescindível que a gente use durante as aplicações os alfinetes, tá? Então a gente tem no mercado esses alfinetes de bolinha, a gente tem esses alfinetes grandes aqui que a gente usa mais para edredom, no pessoal do patchwork, essa outra também que é do pessoal, pro pessoal do patchwork, mas que a gente também usa para aplicar detalhes grandes, esses e esses pequenininhos que são os mais convencionais, tá? Eu uso dedal. Tá? Esses de silicone da We Care About, o meu tá tão velhinho, mas eu gosto muito dele, tá? Daí você tem os de metal também, mas o que eu uso mesmo é esse de silicone. Uma dica para você guardar os alfinetes é você colocar numa caixinha e nessa caixinha você usar sempre um imãzinho para você colocar dentro da caixinha. Quer dizer, é uma dica para você não perder os seus alfinetes. Tá? Eu vou tirar daqui. E esse aqui a gente acha no mercado, olha, esse suporte imantado já, ó. Que já cola todos eles aqui, você não tem problema de perder. Bom, vamos tirar esses daqui, porque aqui a gente tem uma base dos pontos que vamos aprender hoje, tá? Que a gente vai fazer o ponto palito, o ponto quilt, o ponto maluquê, o ponto de aplique, o ponto caseado e o ponto atrás, tá? Então, nós vamos aprender todos esses pontos e vamos lá pra gente bem rapidinho e aprender todas as técnicas. Nós vamos agora com o ponto palito. Vem pela parte de trás. O detalhe do ponto palito, gente, é sempre você deixar ele exatamente perpendicular à parte que você está aplicando. Ele vem reto em cima, inclina por trás. Puxa. Olha, sempre perpendicular à parte aplicada. Vem por trás, puxa. Vem por trás e puxa. Tá? Esse é o ponto palito. Ele fica exatamente perpendicular. Olha, ele forma uma cruzinha em relação à peça que está sendo aplicada. Esse é o detalhe do ponto palito. Tá? Outra coisa para você, olha, ele tá retinho em cima, inclina por trás e ele fica bem retinho. De novo, inclina por trás, retinho na frente. Tá vendo? Na frente ele fica sempre retinho, atrás ele é sempre inclinado, tá? Esse é o ponto palito, tá? Eu vou arrematar aqui só para você ver como que a gente faz. Vai pro lado de trás, dá uma pinçadinha bem pequenininha, passa a agulhinha no meio, e aí eu costumo passar a agulha entre os outros pontos anteriores. Tá? Porque, de repente, você está fazendo uma peça que não vai aparecer o avesso. Mas você, de repente, pode fazer uma peça que apareça. Então, esse é o ponto palito. Vamos mostrar ele aqui prontinho. Tá? Vamos para outro ponto agora? Vamos tirar tudo. E eu vou mostrar agora o ponto de aplique. Sempre 3 voltinhas, segura em cima e puxa, tá? Então, o ponto de aplique é exatamente da mesma forma. A gente vem pelo lado de trás, pra cima da ponta. Ele é igualzinho o ponto palito, só que o detalhe dele é que ele é sempre muito pequeno, da cor da peça, a linha é sempre da mesma cor. E aí, ele vai ficar bem discreto, ó. E ele já é mais distanciado, ele não precisa ser tão pertinho. Esse é o ponto de aplique. Vem por trás, puxa. Lembra que é a mesma técnica do ponto palito. Então, ele é sempre perpendicular à parte que está sendo aplicada. Vem por baixo, pra cima, puxa.
vem por cima, inclina e puxa. Então, ele vai ser sempre com um detalhe pequenininho. Vamos ver o avesso? Olha aqui. Tá bom? Então, vamos lá mais um pouquinho? Aqui. Ele sempre vem bem na beiradinha. A diferença dele para o ponto palito é que ele não é ele não fica visível. E a gente não usa a linha contrastante, a gente usa a linha da mesma cor do detalhe a ser aplicado. Não precisa ser tão juntinho, então é um ponto que rende bastante no nosso trabalho. Puxa. Tá dando para você ver aí? Tá, vamos pegar um pronto para você dar uma olhada? Um trabalhinho já prontinho para você ver. Você vê? Ele é igual ao mesmo funcionamento do ponto palito. O detalhe é que ele é bem pequenininho e a gente não coloca cores contrastantes. É para ele ser discreto mesmo. Tá bom? Vamos mudar de ponto? Vamos lá agora pro tal do ponto maluquê. Esse ponto, pessoal, sempre... o ponto maluquê não quer dizer que ele é feito de qualquer jeito. O ponto maluquê, ele tem uma técnica também. Eu vou até tirar aqui, olha. Vou deixar só o vermelhinho para você ver. Então, a gente vem pela parte de trás. Veio de trás para frente. E aí, a gente vai sempre todos esses pontos, eles são da direita para a esquerda. Então, ele vai dar olha, é um belisquinho pequenininho, puxa. Olha, abrindo. Pequenininho, um belisquinho, puxa. Em cima, um belisquinho pequenininho e puxa. O ponto maluquê, ele não é de qualquer jeito. Aí você vem embaixo, um belisquinho pequenininho, sempre abrindo e fechando, como se fosse realmente um zigue-zague. Mas depois, no resultado final, olha lá, belisquinho pequenininho, puxa a linha. Vamos embaixo. Belisquinho pequenininho. E aí, é visualmente que a gente vai vendo a distância que a gente vai dar do ponto. Então, se ele tá aqui, eu vou fazer ele ficar aqui. Se você fizer ele pra cá, ele vai ficar errado. Vem pra cá. Então, o processo dele é como se fosse alinhavo em cima, alinhavo embaixo. Alinhavo em cima, olha, alinhavo em cima, alinhavo embaixo. Sempre abrindo. Vamos puxar. Deu para você ver? De novo, só mais uma vez, hein? Ó lá, o ponto está aqui, a gente vai fazer ele inclinado. Belisquinho. Puxa. Ó, para baixo a mesma coisa. Tá? Ele tem uma técnica. Vamos ver como é que fica o avesso dele? Eu vou mostrar no outro trabalho que já está pronto, para você ver qual é o resultado dele, tanto no direito como no esquerdo. Olha aqui, ó. Tá vendo? É o ponto maluquê. Fiz um, sobrepus a outra peça, sobrepus a outra. Olha lá. Ele fica um pontinho como se fosse alinhava em cima, alinhava embaixo. Alinhava em cima, alinhava embaixo. É sempre assim. Essa é a técnica do ponto maluquê, tá? Agora eu vou pro nosso querido e amigo ponto quilt. Esse aqui eu acho que é o mais fácil para todos vocês, que a gente tem feito bastante. Porque ele pode ser tanto na costura externa como interna. Sobrepõe a linha na agulha, segura com o dedinho e expõe a ponta. 3 voltinhas, segura e puxa. Tá? Vamos lá. Pela parte de trás. Pela parte de trás, puxa. E aí, a gente vai de cima para baixo, volta, puxa. De cima para baixo, volta, puxa. Sempre, essa vez que a gente fala assim, de cima para baixo, vai para baixo, e o belisquinho que ele vai dar no entre os dois feltros é muito pequenininho. E puxa.
Porque como ele é decorativo, é para ficar visível mesmo. De baixo para cima, sobe e puxa. De novo. Dá um belisquinho pequenininho e puxa. Esse é o ponto quilt. E se a gente fosse arrematar ele, como que eu vou fazer? Vai para baixo. Ó, vai para baixo. E aí eu pego e faço assim, ó, um belisquinho. Passo a agulhinha no meio. E aí eu morro com a linha entre os dois feltros, porque não vai aparecer nem de um lado, quando eu cortar, não vai aparecer nem aqui e nem aqui. Tá bom? Vamos lá para a peça já pronta? Pra gente ver qual foi o resultado que ele ficou? Aqui. Aqui a gente já tem o nosso ponto quilt todo acabadinho. Vamos pro avesso? Ó lá. Bem acabadinho, a gente esconde as pontinhas também. Tá? Do mesmo jeito que a gente toma o cuidado de fazer o direito, gente, vamos fazer o avesso também bonitinho. Porque dependendo da peça, ele vai ficar exposto. Então, é legal você dar um acabamento bem bacana, muito bem feito, né? Vamos pro ponto caseado? O caseado é o mais conhecido, né? O que o pessoal mais gosta. Eu sempre mostro esse nó porque é mais fácil. 3 voltinhas. E puxa, tá? Vou tirar aqui, deixar só o verdinho. O ponto caseado é o ponto que a gente mais conhece, que a gente sempre usa nas aplicações, mas não é que ele seja o mais bonito, nem nada disso. É o mais popular realmente, ó. Então, aqui a gente tá mostrando ele, eu apliquei eles com as mesmas cores. Necessariamente, você não precisa aplicar sempre das mesmas cores, não. Você pode dar o contraste que fica bacana. Então, pro ponto caseado, a gente vai fazer da seguinte forma. Vem pelo lado de trás. Vem pelo lado de trás. Pra gente começar... O primeiro ponto, todo mundo tem essa dúvida. Se você fizer o primeiro ponto aqui do lado, a linha vai ficar passando por cima do feltro. E não na borda, como que a gente espera. Tá? Deixa eu focar aqui. Isso. Então, o primeiro ponto, você saiu com a linha aqui, você tem que dar exatamente no mesmo lugar. E aí, você passa a agulhazinha aqui nessa argolinha. O ponto caseado tem obrigatoriamente que começar desse jeito. Linhazinha para baixo, eu venho de trás para frente, passo, ó, a linha fica atrás da agulha. Puxou. Olha. Linhazinha atrás da agulha. Sempre a linha para trás da agulha, sempre. Passa para frente. Aí o pessoal fala muito da questão do ponto pequeno, ponto grande. Por exemplo, eu não tenho referência, eu não sou bordadeira. Eu não sei ponto cruz. Então, o meu ponto, ele é largo mesmo. Mas é mais feio? Não, não é. É diferente. Tem gente que borda bem pequenininho, tem um ponto bem pequenininho. Vamos fazer de novo. Olha, você vem aqui da borda para dentro do tecido, linha atrás da agulha, puxou. Peraí que prendeu aqui. Acontece. E eu ainda tô sem óculos. Tá? Linhazinha atrás da agulha. Por que que eu comecei no meio? Normalmente, gente, eu começo a minha costura sempre de algum cantinho. Por exemplo, eu começo aqui do meio, eu começaria aqui do meio do coração. Eu comecei aqui para mostrar para vocês que o caseado, quando a gente chega nessas pontinhas, a gente tem que fazer um truquezinho. Pra quê? Pra que a linha não fique passando em cima do biquinho aqui. Então, como é que a gente faz? Eu faço assim, ó, vem de baixo pra cima. Só que nesse lugar aqui, eu passo a agulha por essa argolinha. Porque quando você dá esse nozinho que fica bem aqui na pontinha, a linha não vai passar aqui em cima do feltro. Aí eu volto a fazer da mesma forma. Linha atrás da agulha. Tá? E a gente vai aqui, ó.
tá? Então, eu vou mostrar ele pronto já pra você ver. E ele vai ficar assim. Tá bom? Esse é o ponto caseado, tá? E agora nós vamos pro ponto atrás. Tá? Deixa eu mostrar ele ponto pra você ver que bonito que ele é. Ó, esse aqui é o ponto atrás. Tá dando pra você ver bacana? Olha que bonito. Tá? Normalmente eu aplico com a mesma cor, mas você pode realmente fazer com cores diferenciadas, não tem problema nenhum não, tá? Eu vou fazer aqui com a linha vermelha, sempre o nosso nozinho de quilt, linha sobre agulha, 3 voltinhas. Segura em cima do nó e puxa a agulha, tá? Esse é o nó de quilt. Tá? Eu vou tirar aqui pra você ver. Vou deixar só um alfinetinho aqui no meio, pra você ver como é que é o ponto atrás. Veio por trás, de trás pra frente. Aí eu vou dar como se fosse o ponto quilt, ó, um pontinho pra frente. Aí aqui, onde terminou o ponto, eu vou voltar pra trás, por isso que é ponto atrás. Dá um ponto pra trás, outro pra frente. Um ponto atrás, outro pra frente. Um ponto atrás, sempre aonde terminou o ponto anterior. Um ponto na frente. Aí a gente vai um ponto atrás, um ponto pra frente. Esse é o funcionamento do ponto atrás. Tá? Um ponto para trás, vai lá na frente. Onde ficou aberto, a gente volta com ele aqui e vai mais na frente ainda, tá? Esse é o ponto. Vamos ver o avesso dele, como é que fica? Aqui. E agora eu vou mostrar ele já prontinho. Depois, a gente pode misturar os pontos também, tá? Então, aqui a gente tem o caseado, ponto atrás, aqui o caseado novamente. Ó, aqui eu fiz o ponto quilt com o ponto palito. Então, você pode fazer essa brincadeira de misturar os pontos. Quer dizer, todos eles ficam muito bonitos e bacana. Eu espero que essa dica tenha valido muito a pena. Acessa os outros vídeos do meu canal do YouTube, e lá você tem várias dicas, tanto de empreendedorismo, como organizar os seus moldes. Dá uma olhadinha no dos moldes, que foi bem interessante mesmo, tá? Espero você no próximo vídeo. Até lá, um beijo pra vocês.